Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou ensinar para você como é que a gente faz para demitir uma pessoa que possui estabilidade sindical, que possui garantia de emprego, e essa pessoa naturalmente ela tem um período de estabilidade de garantia e você não pode demitir ela. Então é o seguinte, eu vou ensinar para você como é que se faz. Primeiro você reúne várias acusações contra ela. Você pega tudo que você puder, tudo que você tiver, pegue os ficha ponto, pegue a vida dela, faça tudo, reúna tudo e entregue para um bom advogado, especialista nessa arte de demitir pessoas, Essa pessoa ela tem que ter uma boa infiltração, ela tem que ter uma certa respeitabilidade, ela tem que gozar com o prestígio da entidade de classe dela. Então isso é muito importante para que você consiga êxito nessa sua caminhada. Depois você precisa juntar vários fatos, não precisa esses fatos serem verdadeiros, tá? Você pode mentir à vontade, você minta à vontade. Diga que essa pessoa ela é agressiva, diga que ela é... O que você pensar, você coloca no papel e acuse. Simplesmente não se preocupe com o resultado. Eu já vou dizer por quê. Não se preocupe. Depois que você fizer todas essas acusações e botar tudo no papel, procure dar uma advertência, qualquer coisa para ela, por qualquer motivo. Não precisa se preocupar com o motivo. Não precisa ser verdadeiro. Basta que você precisa alavancar. Depois que você pegar e alavancar, tiver essa alavanca para iniciar, você pega e ingressa na justiça o inquérito de apuração de falta grave. Esse inquérito de apuração de falta grave vai dar o direito a você imediatamente de suspender essa pessoa dessas atividades. Não importa que se você fez inquérito administrativo, que a lei diga que você tem que fazer, o seu regimento interno, não interessa. Você precisa apenas e tão somente ingressar com esse inquérito de apuração de falta grave. Melhor ainda, se você ingressar com esse inquérito de apuração de falta grave no final do ano. Porque no final do ano nós temos aí o recesso, e aí dificulta a defesa, e temos o início do ano. E melhor ainda, se tiver vigente uma pandemia. Uma pandemia é uma coisa maravilhosa para esse tipo de situação. Aí você simplesmente ingressa em meio à pandemia, joga tudo isso nas mãos da Justiça do Trabalho e não se preocupe, o tempo está ao seu favor. O que vai acontecer? Essa pessoa não poderá trabalhar se ela retornar à empresa por qualquer motivo. Você pega e acuse ela de estar tentando procurar algum empregado, alguma coisa. Acuse-a, simplesmente não se preocupe com o resultado. O tempo está ao seu favor e também as súmulas que dispõem sobre a garantia de emprego para o empregado seletista, porque coloca como direito líquido e certo do empregador promover o afastamento, independente de ser verdadeiro ou não, não interessa ser verdadeiro. Se o juiz der uma liminar, você agrava, você entra com recurso, entra com mandado de segurança no tribunal e espera a aplicação de uma súmula e o tribunal certamente vai dar para você, empresário, vai dar para você com muita tranquilidade para que essa pessoa seja mantida afastada. Lembre-se, o tempo está a seu favor. Esqueça do empregado. O empregado é problema dele, ele que vai ter que provar. Junte tudo, faça perícias, não interessa, pegue os horários. Se ele pegar e entrar às 7 horas da manhã, se ele chegou 20 para 7 no serviço, entrou na sala dele, coloque que é uma falta funcional. Coloque a falta funcional. Se ele sai às 17h30 e retornou na sala dele para aguardar até às 17h, não interessa. Pega e coloca como irregular. Se ele foi viajar para você a serviço para fazer, algum trabalho, audiências e voltou, e chegou lá 8 horas da noite e teve que entregar o carro na sua gerência, coloque que ele entrou sem autorização. O problema é dele, ele vai ter que se virar para dizer que ele tinha uma autorização. Então veja só, estou ensinando as manhas para você, aí, empresário, advogado, dando o caminho das pedras aí, que isso aí ninguém ensina para você. Eu estou ensinando para você.
Mas sabe por que eu estou ensinando para você? Porque eu sou vítima disso. Eu estou rindo, mas eu sou vítima disso. Estou sendo acusado. Eu estou sendo acusado de ser um sujeito agressivo. Eu estou sendo acusado de ter mostrado um estojo contendo arma de fogo para colegas de trabalho. Eu estou sendo acusado de ter ido ao Tribunal de Contas do Estado quando eu estava de atestado médico de saúde. E, engraçado, muito cuidado, porque olha como é que funciona. Vou ensinar essa jogada para você. Se o cara trabalhou durante o dia e fez a consulta à tarde e o médico deu para ele ficar afastado no dia seguinte, o médico vai dar 2 dias. Então, ele vai dar, se for numa quinta, ele vai dar o dia da consulta de tarde e a sexta. Se for numa terça, ele vai dar a terça de tarde e a quarta. Pegue tudo que ele fez naquele dia em que ele fez a consulta médica à tarde e junte e diga, olha, ele estava trabalhando no horário de expediente, ele estava trabalhando de atestado médico. Faça isso. De cara a pessoa lê assim, que coisa séria, que absurdo isso. Então veja só como são as coisas. Essa jogadinha, estou dando para você essa dica aí que é preciosa, não é qualquer advogado que ensina isso essa manhã para você. E outra coisa, o importante é que você consiga alguém que tenha uma boa penetração, que tenha um trânsito no tribunal. Porque se não tiver um trânsito no tribunal, você não tem um elemento da respeitabilidade, da credibilidade do profissional. Então nós temos que procurar alguém que tenha esse tipo de perfil. Se você não encontrar, você vai ter dificuldades, tá? Você vai ter dificuldades, porque ele tem um elemento de credibilidade que é muito importante. Com o elemento de credibilidade, vai militar a seu favor a possibilidade, né, de algum julgador já começar a ler as páginas, né, as páginas principais que não vai interessar aquilo que você está apresentando. Isso aí é natural, tá? E aí você pode começar a fazer a acusação que você quiser. Você não apresenta testemunhas, né? Você fala genericamente, diz que elas vão comparecer na audiência, e quando elas comparecerem na audiência, mesmo que elas sejam desafetos declarados de quem você ingressou com essa ação, não vai ter problema nenhum. Basta que elas sejam enfáticas ali. Se contradisser um pouquinho, tudo bem, não tem problema, tá? Olha, pessoal, aqui, ó, meus amigos, eu tô por aqui. Eu tô de saco cheio, como dizem alguns. Eu estou há 2 anos, vai fazer 2 anos sem salários. Eu fui o advogado que conseguiu, desde 1958, o afastamento, o primeiro afastamento de um governador na era democrática, que é o afastamento do governador Carlos Moisés. No dia 17 de novembro de 2020, eu fui afastado pela minha empregadora, sob o argumento de que eu havia cometido inúmeras faltas graves. Quando eu fui ver que faltas graves eram essas, eu fiquei estarrecido. Então, eu verifiquei que eu trabalhava com pessoas ao meu lado que eram muito perigosas, mas muito perigosas. Eu não quero falar, eu não vou falar, atentar pessoalmente contra cada uma delas, porque seria enaltecê-las, né? Dar o nome para elas, elas ficariam muito, iriam partir para cima com danos morais, como já fizeram, e é muito triste isso, porque isso decepciona. Eu vou contar de algumas decepções aqui, vou tentar fazer com que esse vídeo não ultrapasse 15 minutos, é um tempo tolerável para a gente contar as indignações da vida. Eu tinha uma colega de trabalho que sempre respeitei, sempre tive nunca tive qualquer discussão com ela. No dia que eu fiz uma entrevista ao programa S100 em Pauta, no dia seguinte, ela me aplicou uma punição de advertência. Aí eu disse que era perseguição, porque eu era advogado do impeachment do governador, que isso aí certamente foi a mando para agradar o senhor governador do estado. E ratifico, quero me processar porque eu falei, mas é claro, está escrito que eu falei.
Em nenhum momento fiz qualquer injúria, qualquer calúnia. Eu disse que estava sendo perseguido, sim, politicamente. Agora, se quiser entender que quem persegue politicamente é perseguidor, isso faz parte de uma interpretação. Eu tive todos os cuidados. A colega simplesmente seguiu me tratando normalmente. Durante uma reunião, uma reunião de trabalho, eu a contraditei, eu disse que ela me puniu sabendo, né, que não poderia fazê-lo porque eu estava no meu horário de home office. Eu não tenho controle de jornada de trabalho. Ela teve que mudar, ela teve que retirar essa punição. E aí, na sequência, veio o meu colega, o diretor-presidente da empresa, e me puniu porque eu disse que falsamente era mando do governador. Engraçado que esse nosso presidente querido, ele pegou e endossou uma carta aos catarinenses, assinada pelo governador do estado e por diversas autoridades, né, contra o impeachment. E eu era um dos autores do impeachment do governador. E ele pegou e assinou esse documento. A minha chefe foi lá e simplesmente curtiu e compartilhou, né? Curte e compartilha aquela convocação de uma carreata e tal. Político, né? A partir daí, fizeram um dossiê, que o governo do estado adora fazer dossiê, né, governador? Aí fizeram um dossiê, pegaram imagens de Tribunal de Contas, fizeram horrores. E juntaram, está tudo aí nesse processo. Me acusaram de ter estado no Tribunal de Contas, de fazer defesa de colegas, enfim, fizeram... Tudo isso foi feito à defesa e foi encaminhado à justiça. Essa inquérito de apuração de falta grave foi julgado improcedente. Está em grau de recurso. Os advogados, eles fatiaram esse inquérito de apuração de falta grave e fatiaram ele em 4 representações na OAB. Os advogados, eu chamo isso porque isso aí tem um nome, mas eu não vou ofendê-los porque são colegas advogados. Eles ofendem, mas eu não vou ofendê-los. Eu só vou dizer o seguinte para eles, que isso tem adjetivos impronunciáveis a respeito do caráter da pessoa que faz algo do tipo. E desejo ao senhor, né, desejo a ambos os advogados, que um deles já caiu, né? Aliás, foi objeto de uma representação minha perante a ordem dos advogados. A ordem desse colega advogado foi julgada improcedente a minha, mas a minha classe julgou procedente essa representação aí. E no voto retirou ele, que estava concorrendo ao 5º Constitucional no tribunal. E o outro que continua concorrendo. Desejo todo o sucesso, né, nessa empreitada de conseguir se apresentar como uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que realmente vai ser muito difícil para o senhor. Muito difícil, porque no processo o senhor mentiu muito. O senhor mentiu demais no processo. O senhor, até a minha família, o senhor causou prejuízo. O senhor foi buscar no colo do governador do estado de Santa Catarina boletins de ocorrência que tratavam do relacionamento meu e da minha esposa, que não é Maria da Penha, tá? Talvez fossem achar que fosse ter uma Maria da Penha para me acusar, mas não. É um episódio triste em que eu, para defender a minha família, né, tive que ameaçar uma pessoa e ameacei, só que os senhores advogados colocaram uma arma na minha mão, né? Os senhores foram na justiça dizer que eu ameacei com arma de fogo. O que se faz? A que ponto a degradação moral de uma pessoa para ter que usar esse tipo de subterfúgio num processo? Eu desejo ao senhor todo sucesso na sua empreitada para ser desembargador. Tá? A gente está precisando de desembargadores assim, mas acho que precisa de desembargador longe do tribunal e não no tribunal, tá bom? Tipo assim, toma posse e aposenta. Mas bom, vamos seguir adiante, porque para mim finalizar, não ficar isso aqui muito longo, porque chega a ser irônico, é muito irônico o que eu estou fazendo. Porque a minha vontade agora era de estar simplesmente, sei lá, chorando, eu sem salário, né? Estão depositando em juízo, eu tive que dar uma caminhonete minha, tive que dar uma moto para poder retirar 80 mil reais ali em salários atrasados. Em plena pandemia, eu fui pego com uma situação dessas aí. Você está suspenso, vai se queixar por isso. Só que, amigo, vamos lá, vamos falar, tá?
Vamos falar de assédio. Vocês me acusaram de fazer, até de assediar minha chefe, né? Você sabia que eu encaminhei dentro da minha empresa um pedido de apuração de assédio sexual contra um alto gestor da empresa? Isso, onde é que está isso aí? Isso aí está lá. Isso está lá na página 1080, no evento 97 do anexo aí que eu vou colocar para aqueles que me seguem aqui. Está na página lá, 1080. Sabe o que o gestor fazia, que as minhas colegas me falaram? Ele fazia assim com a mão, ó. Aqui não dá para ver no vídeo, mas ele mandava a colega sentar no colo, né? E a colega chorou na minha frente quando me contou isso aí. A outra, ele tentou beijar no elevador, tá? E o pior, gente, é uma pessoa que eu tinha maior admiração, maior respeito, tá? Mas eu não estou julgando ele, só estou dizendo que o fato aconteceu. Me foi narrado, né? Pelas moças, né? Que foram em número de 3. E aí, ninguém fez nada. Eu fui ouvido, fui chamado para ser ouvido. Sabe o que aconteceu? Me ouviram durante 4 horas, não me deram um papel para assinar, não disseram que estava sendo gravado e nunca me deram um retorno daquilo ali. Isso aí foi objeto, inclusive, nas nossas reuniões da assessoria jurídica, né? E eu questionei, inclusive, a minha chefe, eu disse, olha, mas como é que nós temos uma situação dessas aí? E o que vai ser feito? Né? Você é mulher, você tinha que estar lá defendendo, botar a cara lá para defender e não fez nada. Ninguém faz nada. Se você tiver o teu salário aumentado de 8 mil para 22 mil, talvez você não vai fazer nada, né? É uma tristeza. Então, é isso. Aí, ó, convocação para carreata. Sabe quem é que fez essa apuração aí contra a minha pessoa? Que fez o processo administrativo? Foi a pessoa que eu alertei o presidente, olha, o governador está mandando um cara para cá. Isso é uma indicação política, isso aí toma cuidado, a gente vai representar se isso acontecer. E esse rapaz aí foi quem fez a apuração contra mim. Olha, isso aí é coisa de louco. Aí os caras vão lá e dizem, você não pode mais voltar para a empresa, o advogado, esse que quer ser desembargador, aí ele vai lá e diz assim, né, numa sessão, né, de julgamento, olha, ele não pode voltar porque nós temos que aplicar a súmula tal, porque as pessoas estão com medo dele. Tá? Cara, pelo amor de Deus, toma vergonha, amigo. Toma vergonha na cara. Falar uma coisa dessa. Você não levou uma única testemunha que tivesse falado qualquer coisa contra mim. Sabe por quê? Porque eu dentro da empresa sempre fui um empregado exemplar. Honestidade exemplar. Você não acusou eu de ter pego absolutamente nada dentro da empresa. Todas as minhas idas dentro da empresa foram idas filmadas, porque o nosso ambiente era 24 horas por dia filmado. E sabe por quê? Que você não poderia me acusar? Porque você não tem provas. Porque provavelmente todas as vezes que eu entrei dentro da empresa, você tinha cópia, você viu a entrada. Você não podia acusar nada porque tinha gente lá e tal. Então, amigo, vocês são canalhas. Deixa eu falar, canalhas. Querem me colocar para a rua por justa causa? Olha, pode me colocar para a rua. Pode me colocar para a rua. Tá? Mas paguem todos os meus direitos. Porque é o seguinte, eu tô de saco cheio porque eu não quero trabalhar do lado de gente assim. Quem não quer trabalhar agora sou eu. Sabe por quê? Porque trabalhar com gente desonesta intelectualmente, trabalhar com gente que mente, dá uma dor aqui porque a gente não tem o poder para mudar. A gente não tem como fazer mudança. Não tem como você mudar o sistema. O sistema dentro do trabalho chega a ser mafioso. Não gostou me provocar, você está chamando de máfia. Entende como você quiser. Porque quem faz isso é máfia. Rapidamente eu vou contar para vocês aqui, agora para encerrar, o vídeo já está indo além do que eu gostaria que fosse. O trabalho feito eu e meu colega,
meu colega Sérgio, nós fizemos um trabalho de levantamento, 2 grandes trabalhos para a empresa. E foi a apuração do desvio das ações da companhia, em que foram retirados no estado de Santa Catarina 17% das ações. Eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho dentro da minha empresa, junto com o diretor-presidente. Na época nós levamos essa situação ao Tribunal de Contas. Eu não levei sozinho o seu Tribunal de Contas, mas levei com o doutor Pasolini, meu ex-chefe, e o Tribunal de Contas apurou que nós estávamos certos. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com ação, e essa ação hoje, ela ganhou o 1º grau, perdeu o 2º, ela está no STJ. São milhões de reais. O outro foi a apuração da conta margem a compensar, em que os minoritários pretendiam lesar o estado de Santa Catarina em números apurados, 573 milhões na época da nossa apuração. Sabe o que aconteceu? Nós encaminhamos esse documento, dizemos, olha, estão prestes a lesar a companhia nesse valor. Isso tramitou no estado de Santa Catarina, na Procuradoria-Geral do Estado, parecer da Lavra do hoje ainda procurador do Estado, o Leandro Zanini. Na época quem acolheu o parecer foi o Dr. Sá de Lima, depois veio a ser meu chefe na Defensoria Pública, período que estive cedido. E na época então o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, acatou e anulou a conta margem a compensar, tirando das acionistas minoritárias uma pretensão de 600 milhões de reais. Esses 600 milhões de reais deixaram de sair da educação, da saúde, da segurança, ficaram lá, iriam alimentar acionistas minoritários numa cobrança, numa pretensão absurda e ilegal. Dá muita raiva, eu estou com muita raiva. E o pior é o seguinte, isso que eu estou falando está no processo. É só você ler. É só você ler e encontrar. Aliás, como eu sempre digo, não acredite em mim. Acredite naquilo que você vê, não no que você ouve. Naquilo que você vê, você acredita. Naquilo que você ouve, tome cuidado. Aquilo que você vê, ainda você tem que ligar com aquilo que você ouve. Ligue todos os seus sentidos e procure a informação, procure saber o que realmente aconteceu. Eu fiquei muito aborrecido, tive um recurso, agora temos um recurso, e além de passar por toda essa situação, ainda tive que ver uma condenação ali eu não entendi até agora, condenado a pagar 2% sobre o valor da causa por recorrer, por querer voltar a trabalhar. Eu até hoje não entendi. Mas é o seguinte, eu não posso esperar muito das pessoas, eu não posso esperar muito da justiça, também não posso esperar muito, criar grandes expectativas. Porque hoje o país passa por uma degradação moral muito grande. Eu não falo de moral de costumes, porque na moral de costumes você faz o que você quiser com o seu corpo, com a sua vida. É seu. Eu falo com a questão da moral administrativa, com a moral do dia a dia, com as coisas, com a moral, com a ética, aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito. Então eu vejo que a parte moral está muito complicada. Hoje nós estamos aceitando com muita facilidade atos de desonestidade, o que era antes moralmente inaceitável, hoje está sendo já moralmente relativizado. Eu não aceito isso, não aceito essa relativização, vou seguir me contrapondo a isso. Eu não sou um personagem de ficção, eu não sou uma pessoa agressiva, agora eu sou uma pessoa que com o passar do tempo perdeu um pouco da paciência de ficar escutando mentiras e de ficar escutando coisas que não fazem o menor sentido. De ficar dando respeitabilidade a quem não se respeita e não respeita colegas e não respeita a classe. É muito triste isso. Eu tive a oportunidade de ver aqui acusações contra mim, que está lá no processo, que são absurdas. E sabe o que acontece, que eu estou feliz?
porque entraram com representações na OAB e elas foram julgadas improcedentes e foram arquivadas. Sabe por que eu estou feliz? Que a colega que disse que eu havia acusado ela de perseguidora política e cujos advogados vieram lá do Paraná, olha, gente caríssima que você, para consultar, para respirar dentro do escritório, você está pagando. E a justiça disse que não tinha absolutamente nada, que tudo que eu havia falado ali, e que não era nem falado, era escrito, e havia usado da maneira, da educação e tudo estava, não havia assédio nenhum. E eu digo que eu fui assediado. Eu fui assediado de forma pela punição. Tá? Eu fui assediado. Eu não assedi. Então, se eu me defendo, aí a pessoa vai lá e... Então, até usar o fato da colega ser mulher para tentar representar na OAB mulher, tentaram fazer isso. Então, é muito triste isso. Esse estágio de degradação que a gente está passando. E eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar. Se eu não falar isso, vai explodir. Vai explodir. Porque no início foi muito difícil. Hoje, passados já quase 2 anos, eu estou bem melhor, né? Até psicologicamente. E com tratamento, fazendo tratamento, porque nós somos humanos. Então a gente tem que fazer um tratamento médico, psicológico, para encarar e para poder compreender por que existe tanta gente mau caráter, tanta gente mentirosa no mundo, tanta gente disposta a passar por cima de qualquer coisa para obter o que elas desejam. Eu não tenho nenhuma pretensão mais com relação à minha empregadora, porque realmente foi uma decepção muito grande, tá? Muito grande. Então eu vou encerrar por aqui, acho que eu já falei o suficiente. Eu vou fazer outros vídeos na sequência aí falando de outros assuntos, porque a gente tem que escrever a nossa história e eu não vou admitir que a minha história seja escrita por terceiros falando mentira. Não vou admitir. Grande abraço aí a todos e até mais.